Bom, pessoal, aqui é o professor de Física, Edi, e eu estou aqui para a gente continuar nossa aula de exercícios, né? Você já tem que ter visto a aula teórica, e essa aqui é a segunda aula de exercícios, então se você não viu a aula teórica, não viu a parte 1 dessa matéria de exercícios, dá uma olhada lá, tem a aula teórica, a parte 1 de exercícios, e agora a gente finaliza com a parte 2, beleza? Chega de papo, vamos para as questões. Vamos lá. Nas figuras abaixo, estão representando, você já deu uma pausa, tentou fazer, né? Vamos lá. Representando situações independentes entre si, as pequenas esferas metálicas pendentes de fios leves e flexíveis podem ou não estar carregadas, considerando-se, portanto, a possibilidade de haver indução. O que é isso? Possibilidade de haver indução. Por quê? O negativo com o negativo se repele. O positivo com o positivo se repele. O positivo com o negativo se atrai. O positivo com o neutro se atrai pelo processo de indução. O negativo com o neutro também se atrai com o processo de indução. Então é isso que ele está falando. Olha, existe a possibilidade de atração por indução. Assinale a alternativa que não está correta. Não está correta. Apenas uma alternativa não está correta. Ele quer que você marque a que não está correta. Ó, eu tenho a número 1, eu tenho o 2 aqui e tenho o 3. Bom, o 1 está repelindo. Beleza, vamos lá. O 2 está atraindo e o 3 não está repelindo nem atraindo. A situação 1 só ocorre quando ambas as esferas estão carregadas com valor de carga de mesmo sinal. Perfeito. A repulsão só ocorre quando as cargas têm o mesmo sinal. B. A situação 2 ocorre quando ambas as esferas estão carregadas com o mesmo sinal, a 2, atração? Não, para ter atração, ou é cargas de sinais contrários, ou é uma positiva e a neutra, ou é uma negativa e uma neutra. Né? Cargas de sinais contrários, ou uma carregada e a outra neutra. A situação 3 só ocorre quando ambas as esferas estão descarregadas. Perfeito. Para não ter nem atração nem repulsão, tem que estar as duas neutras. Em qualquer das esferas que esteja carregada, sua carga estará sobre a sua superfície. Gente, o negócio é o seguinte, esferas metálicas. Quando os corpos são metálicos, o que ele acabou de falar está certo. Sua carga estará sobre a sua superfície. A carga do condutor, ela se distribui na sua superfície. E a carga do mau condutor, do dielétrico, ela fica onde ela apareceu. Se ela apareceu no cantinho esquerdo da esfera, ela vai continuar no cantinho esquerdo da esfera. Nos condutores, ela vai se distribuir pela superfície do corpo. Beleza? Isso é interessante que a gente saiba. Tranquilo? Então a resposta nossa era a letra B, que ele queria a incorreta. Vamos lá. Letra B. Sobre uma mesa isolante, colocam-se 3 corpos. Gente, dá uma lida aí, beleza? Tenta fazer. Ó, A, B e C, observando que os corpos se atraem, todo mundo se atrai. Atração mútua. Pode-se afirmar que entre eles, pode-se afirmar corretamente que eles poderiam estar respectivamente com cargas. Então eu tenho 3 corpos aqui, e os 3 estão se atraindo. Vamos fazer as alternativas. Letra A, um positivo, o outro neutro e o outro negativo. O positivo com o negativo atrai. O positivo com o neutro, o que acontece? Atrai. E o negativo com o neutro? Atrai. Ótimo. Esse aí atraiu mutuamente. Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui agora se eu fiz a letra B, C e D. Vamos lá. B, C e D. Positiva, negativa. Gente, eu não vou nem fazer tudo, porque eu tenho uma positiva e outra positiva. Se eu tenho uma positiva aqui e uma positiva aqui, esses dois se repelem. Já não é a letra B. A letra A a gente viu que estava certinho, é a nossa resposta. Mas a letra B não seria por causa disso. Letra C, eu tenho uma negativa e uma negativa. É o mesmo caso que fez a letra B estar errada. Se eu tenho um negativo com um negativo, esses dois vão se repelir. Tranquilo? Então, essa aqui está errada por causa disso. Negativa, aqui é a mesma coisa. Negativa tem negativa,
os dois negativos vão se repelir. Por isso, nossa resposta é letra A. Beleza? Ótimo. Vamos lá. A figura abaixo, dá uma lida, tenta fazer. A figura abaixo representa um condutor A eletricamente neutro ligado à Terra. Aproxima-se de A um corpo B carregado positivamente. Gente, o que é isso? Processo de eletrização por indução. Como é que funciona o processo de eletrização por indução? Como eu tenho uma carga positiva aqui, esse corpo ele vai ficar negativamente aqui e vai ficar positivo aqui. Vai ficar positivo aqui, vai ficar negativo aqui, do lado onde está o positivo, e negativo do outro lado. Gente, isso acontece se ele for só condutor? Acontece tanto se ele for condutor, quanto se ele for um dielétrico. Qual é a diferença? No condutor, já expliquei isso para vocês, mas no condutor há a movimentação dos elétrons. Então, os elétrons, realmente, se aqui é positivo, os elétrons ficam aqui, ó, vão para esse lado. No dielétrico, no não condutor, o que vai acontecer? Vai haver a polarização, a indução aqui. Vai ficar todo mundo girado para o mesmo. Girou as moléculas todas em direção positivas, negativas. Então, por exemplo, se aqui é positivo, cada moléculazinha aqui vai ficar com o negativo virado para cá e o positivo virado para a esquerda. O negativo da molécula virado para a direita e o positivo da molécula virado para a esquerda. Então, tanto no condutor quanto no não condutor, isso vai acontecer. Esse processo de eletrização aqui. Tá? Ele vai induzir ficar positivo de um lado, negativo no outro. A diferença é que no elétron, no condutor, os elétrons realmente vão se movimentar. No não condutor, vai haver só as moléculas vão ficar emparelhadas sempre no mesmo sentido, beleza? Então tá. Como aqui ficou positivo, essa região aqui ó, ficou positiva, a Terra está vendo que aqui está positivo, está com falta de elétrons. Se a Terra está vendo que está com falta de elétrons, a Terra manda elétrons para lá. Era só isso. E aí esse cara ele vai ficar carregado negativamente depois que você cortar o fio e afastar o bastão. Esse é o processo de indução. Então, os elétrons da Terra são atraídos para o corpo A. Letra A é o processo de eletrização por indução. Beleza? Ótimo, vamos lá. Considere dois corpos sólidos envolvidos em processo de eletrização. Um dos fatores que pode ser observado tanto na eletrização por contato, então ele quer comparar por contato, quanto por indução. Beleza? Se você não tentou fazer, tenta fazer agora. Torna-se necessário manter o contato direto entre os corpos. Gente, no processo de contato tem que haver o contato. Mas no processo de indução, a gente apenas aproxima o indutor do corpo que vai ser eletrizado. A gente não encosta. Então, a letra A está errada. Deve-se ter um dos corpos ligados temporariamente ao aterramento? No processo de indução, sim. Mas no processo de contato não tem nada de aterramento. Então, o contato está errado. Ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas e sinais opostos. No processo de indução, o eletrizado fica com carga contrária do indutor, mas no processo de contato, os dois ficam com cargas de mesmo sinal. Letra D. Um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente? Com certeza. Tanto no contato quanto por indução, eu já tenho que ter um corpo já eletrizado que vai eletrizar o outro. Beleza? Ótimo. Para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores elétricos. Eu acabei de falar isso para você na questão anterior, que não tem nada disso. Não precisa ser bom condutor elétrico. A diferença é que nos bons condutores, a carga vai se distribuir na superfície do corpo homogeneamente ali. Nos que não são bons condutores, a carga vai ficar onde ela foi introduzida. Beleza? Resposta letra D. Vamos lá. Uma esfera de isopor, dá uma lida, tenta fazer. Vamos lá. Uma esfera de isopor de um pêndulo elétrico é atraída por um corpo carregado eletricamente. Afirma-se então, gente, o que é isso aqui? É o eletroscópio. É o pêndulo, tem a esfera aqui. O que esse cara serve? Se ela está neutra, ela serve só para dizer se o cara tem carga, ou seja, dizer se ele é positivo, negativo ou negativo, mas não dá para dizer qual dos dois é. Se chega um corpo neutro aqui, ó, ela não se mexe.
mas se chegar um corpo positivo ou negativo, ela vai ser atraída. Então, se ela é atraída tanto pelo positivo quanto pelo negativo, não dá para saber qual dos dois é. Dá para saber que tem carga positiva ou negativa. O corpo, vamos lá, voltando para aqui. O corpo está carregado necessariamente com carga positiva? Não, pode ser negativa. A esfera pode estar neutra? Sim, pode estar neutra. A esfera está carregada necessariamente com cargas positivas? Não. A esfera, ela pode estar neutra, é o normal. Se você quiser saber a carga do corpo, o que você faz? Você já carrega a esfera com uma carga que você sabe. Por exemplo, se eu carregar a esfera com carga positiva, aí sim eu consigo determinar se o corpo é positivo ou negativo. Se eu chegar com um corpo aqui positivo, a esfera vai ser repelida. Se eu chegar com um corpo que seja negativo, aí a esfera vai ser atraída. Então, primeira coisa, se a esfera for neutra, eu vou descobrir só se o corpo é carregado. Se ele está neutro ou se ele está carregado. Eu não consigo determinar o sinal. Se você colocar ela com alguma carga, aí você consegue determinar o sinal, mas você tem que saber o sinal da carga primeiro que você colocou ali. Então, a nossa resposta é apenas 2. Beleza? Letra B. Ó, um corpo A eletricamente positivo. Então, eu tenho um corpo A, ele está positivo. Eletriza um corpo B, que estava inicialmente neutro, por indução eletrostática. Então, eu tenho o A aqui, tenho o B aqui, o B está neutro. E aí vai ser colocada um aterramento aqui no B. É assim? Nessas condições, pode-se afirmar que o corpo B ficou eletricamente. Gente, se foi por indução, o que acontece aqui? A gente viu lá agora há pouco. Aqui vai ficar negativo. Aqui vai ficar o quê? Positivo. Onde está perto do positivo vai ficar negativo. O outro lado vai ficar... Onde está perto do positivo fica negativo. E o outro lado vai ficar positivo. Gente, olha o que vai acontecer então. Se ficou desse jeito, o que vai acontecer? Aqui a Terra está vendo que está com falta de elétrons. E aí a Terra manda elétrons para cá. No final das contas, o corpo B vai ficar o quê? Negativo, porque ele ficou com excesso de elétrons. Porque ele estava neutro, é porque ele não tinha nem excesso nem falta de elétrons. Se subiu o elétron, ele ficou agora carregado negativamente. Então, a letra B e letra C eram para quem não faz a menor ideia da matéria, porque a gente já falou que a indução, processo de eletrização por indução, o corpo eletrizado fica sempre com carga contrária à do indutor. Então, o corpo B tinha que ficar negativo, pois prótons, letra C, pelo amor de Deus também. Negativo, pois elétrons da Terra são absorvidos pelo corpo. A gente viu todo o processo, como é que funcionou ali. Lembrando que você tem que primeiro cortar para depois afastar o ar ali, depois para ficar eletrizado. Beleza? Ótimo. Muito bom, vamos lá. Bom, pessoal, essa questão aqui eu queria dar um tempinho para você resolver. Vamos lá. Pausou, resolveu aí? Vamos lá. Ó, das afirmativas a seguir, assinale a que for correta. Número 1. Um corpo eletricamente neutro é desprovido de carga elétrica? Não, gente. Ele tem carga positiva e ele tem as cargas negativas dele. A carga positiva é o próton e a carga negativa é o elétron. Só que, se ele tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele vai estar neutro, certo? Número 2, a carga é quantizada. Gente, a gente vai aprender na próxima aula, na aula de força elétrica de Coulomb, que a carga é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. A carga de cada elétron, ela tem um valor. Então, eu só consigo ter determinados valores de carga elétrica. Lógico que a carga é tão pequenininha que a gente consegue ter vários, né? Mas existem valores que eu não vou conseguir. Por isso que a gente fala que a carga elétrica é quantizada, verdadeiro. Beleza? Porque a carga de cada elétron é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Tipo assim, deixa eu te explicar isso aqui. Vamos supor, não é esse o valor, mas supor que a carga de cada elétron fosse 2. Eu conseguiria ter uma carga de 5? Não, porque para eu ter aqui, ó, se eu tenho um elétron, é 1 vezes 2, 2. Se eu tenho 2 elétrons, 2 vezes 2 daria 4. Se eu tenho 3 elétrons, eu vou ter uma carga de 6. Então, eu não consigo ter a carga de 5, porque
a carga de cada elétron é 2. Ó, a carga de cada elétron é um valor bem pequeno, tá, gente? Na aula de lei de Coulomb você vai ver, mas isso aqui foi só para te explicar. Beleza? Essa aqui é a formulazinha, já decora ela aí para a próxima aula de lei de Coulomb. A carga elétrica de um elétron é em módulo menor que a carga elétrica do próton. Gente, a carga do elétron e do próton é a mesma. É o mesmo valor que a gente vai falar lá na próxima aula, esse valor de Ezinho aqui, só que uma é positiva e a outra é negativa. Como ele falou em módulo, não tinha valor maior ou menor, os dois são os mesmos. Número 8. Nos isolantes, os elétrons se deslocam livremente ao longo do material, que os constitui. Gente, ele acabou de falar dos condutores e não dos isolantes. Nos condutores que os elétrons deslocam livremente. Nos isolantes, os elétrons têm pouca capacidade para se deslocar. 16. Sempre que um condutor for eletrizado por indução, eletrização por indução, sua carga será de sinal oposto à carga do indutor. Perfeito. A gente viu que isso era verdade. O indutor sempre fica com carga contrária do corpo, quer dizer, o eletrizado sempre fica com carga contrária do indutor. 32. Atritando-se corpos feitos de um mesmo material, eles adquirem cargas elétricas de mesmo sinal? Bom, gente, primeira coisa, se é o processo de atrito, seriam cargas de sinais contrários. Outra coisa, no livro da Beatriz, ele fala o seguinte, lá naquela sériezinha triboelétrica, ele fala que se os corpos são feitos do mesmo material, eles não vão adquirir carga nenhuma, beleza? Tranquilo aqui. Então, essa aqui é falsa. No 64, o nanocoulomb, o que é nano? A gente tinha visto numa das questões o micro, que eu falei para você que o micro, ele era 10 a menos 6. O nanocoulomb, lá, a gente já ouviu de nano, você já deve ter ouvido, nano, né? Não é o cara do Netflix lá não. O nano é o 10 a menos 9. Você já ouviu falar dele também em nanotecnologia. Nanotecnologia, 10 a menos 9. Essa aqui é verdadeira. Então, as somas seriam o 2 mais o 16 mais o 64. Beleza? Isso aqui dá 80 mais 2, 82. Ótimo. Beleza? Bom, pessoal, esse é o nosso próximo exercício da UFMG aí. Dá uma pausa, tenta resolver e vamos lá. Pausou, tentou resolver, vamos lá então. Ó, em uma aula, o professor Antônio apresenta uma montagem com 2 anéis dependurados, como representado na figura abaixo. Um dos anéis é de plástico, material isolante. E o outro é material condutor. Inicialmente, o professor aproxima um bastão eletricamente carregado primeiro do anel de plástico e depois do anel de cobre. Com base nessas informações é correto afirmar. Gente, aqui ele está tentando te confundir para você achar que o condutor ele é atraído, né? Você sabe que o neutro, ele é atraído tanto pelo positivo quanto pelo negativo. E isso ocorre só nos condutores? Não, acontece tanto nos condutores quanto nos isolantes, beleza? Então era só isso que ele queria que você soubesse, ele queria te confundir nisso. Então, todo nêutro é atraído tanto pelo positivo quanto pelo negativo, e esse processo é o processo que a gente chama de atração por indução, beleza? Então, os dois se aproximam do bastão. Gente, letra A, a resposta nossa dessa questão, beleza? Era só isso, saber que tanto o isolante quanto o condutor, os dois são atraídos pelos corpos positivos e negativos quando é neutro, beleza? O neutro é atraído pelo positivo e pelo negativo. Quando é neutro e condutor, a gente já falou sobre isso, aí os elétrons vão realmente se movimentar. Então aqui fica positivo, aqui fica negativo, porque os elétrons foram para cá. Quando esse aqui é o condutor. Quando é isolante, ele vai ficar positivo e negativo, mas não porque os elétrons se deslocaram, mas sim porque houve um emparelhamento das moléculas, ficando todo mundo na mesma direção, beleza? Lembra disso. Próxima questão. Ó, uma esfera metálica positivamente carregada, você leu aí, tentou fazer, né? Você sempre dá uma pausa quando a gente muda o slide, é aproximada sem encostar
da esfera do eletroscópio. Em qual das seguintes alternativas melhor se representa a configuração das folhas de eletroscópio e suas cargas enquanto a esfera positiva estiver perto de sua esfera? Gente, isso aqui é o eletroscópio de folhas. Se você chegou com a carga positiva, tinha um cara aqui, ó. Eu cheguei com um positivo aqui, o positivo ele vai atrair, não é assim? Os elétrons para próximo dele. Então, os elétrons vão ficar aqui em cima. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se os elétrons subiram, aqui embaixo ficou o quê? Positivo. Então, aqui embaixo ficou positivo. Então, é isso que vai acontecer. Quando eu tenho positivo aqui, os elétrons vão subir, porque eles vão ser chamados pelo positivo, porque o elétron ele é atraído pelo positivo. E lá embaixo, como os elétrons subiram, os elétrons aqui, os elétrons subiram, tanto aqui quanto aqui. Ali em cima vai ficar negativo, e aqui como tem a falta de elétron aqui embaixo, vai ficar positivo. Qual que é a nossa resposta? Letra C, né? O negativo lá em cima e o positivo lá embaixo. Resposta letra C. Beleza? Esse é o eletroscópio de folhas. E lógico que vai abrir, né? Vão abrir as folhas porque positivo com positivo lá embaixo vai repelir. Isso aqui vai ser afastado. E isso aqui também. Porque vai ser positivo com positivo se repele. Isso aí era só você saber o eletroscópio de folhas. Beleza? Vamos para o próximo. Uma esfera metálica positivamente carregada encosta na esfera do eletroscópio e em seguida é afastada. Qual das seguintes alternativas melhor representa a configuração das folhas do eletroscópio e suas cargas depois que isso acontece? Gente, o negócio é o seguinte, o eletroscópio ele estava neutro inicialmente. Quando você vem e encosta, ele encostou. Não foi igual ao exercício anterior que ele só chegou perto, não, ele encostou. Quando encosta, aí eu tenho eletrização por contato. Então, na eletrização por contato, ele fica com a carga de mesmo sinal. Na hora que você tira, essa carga positiva aqui que ele tinha aqui em cima, o que vai acontecer? Ela vai se distribuir ao longo do corpo todo. Né? Imagina que aqui tinha uma falta de 10 elétrons, aí essa falta vai se distribuir ao longo do corpo inteiro, ao longo de todo o eletroscópio. Então, esse eletroscópio ficou todo positivo. A nossa resposta seria letra B. É interessante que o eletroscópio, quando ele está neutro, eu consigo apenas saber se o corpo está carregado, o corpo que eu aproximo está carregado ou não. Eu não consigo saber se é positivo ou negativo. Agora, o eletroscópio dessa forma aqui, ele carregado, se eu chegar com um corpo positivo aqui, ó, eu consigo saber se o corpo é positivo ou negativo. Eu não sabia que era positivo. Eu chego aqui, dependendo de como acontecer com as folhas aqui, abrindo ou fechando, eu consigo descobrir se o corpo está carregado. Então, lembre-se, o eletroscópio descarregado, ele só me fala se tem carga, não me fala se é positiva ou negativa. Se o eletroscópio estiver carregado e eu souber a carga do eletroscópio, por exemplo, no caso aí é positiva, eu consigo determinar o sinal da carga que eu aproximei. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Letra B era a nossa resposta. Vamos lá. A figura representa o eletroscópio de folhas. O eletroscópio pode indicar a presença de cargas elétricas. Pode indicar a presença de cargas elétricas. E o sinal delas. Gente, se o eletroscópio estiver neutro, como eu falei no exercício anterior, eu consigo ver se ele é positivo, se ele tem carga. Não consigo determinar se a carga do corpo que eu aproximei é positiva ou negativa. Vamos lá. Aí ele falou, e o sinal delas? Mas para ele determinar o sinal, ele precisa estar inicialmente carregado. Vamos lá. Considera o eletroscópio originalmente carregado positivamente. Esse eletroscópio aqui, ele está carregado positivamente. Aproximando-se dele, um bastão carregado, observa-se que as folhas se fecham. Então, na hora que eu vim aqui, cheguei com um bastão. Um bastão não é redondo, né, gente? Um bastão, ele é um retângulo. Então, vamos lá. Aproximei dele aqui um bastão. E ele observou que as folhas se fecham. Isso vai determinar a carga do bastão, se é positivo ou negativo. Então, presta atenção para você entender isso aqui, se você não entendeu ainda na aula teórica. Olha só, eu tenho bastão, esse bastão, ele está carregado com uma carga. Como eletroscópio, eu já sei a carga do eletroscópio,
o eletroscópio, esse eletroscópio que está aqui, ele é positivo. Então, por ele estar carregado, eu consigo determinar o sinal do corpo que eu vou chegar aproximando aqui, que é o bastão. Como que eu faço isso? Olha, se as folhas se fecham, gente, as folhas aqui embaixo, essas duas aqui, ó, se fecharam. É porque a força entre as duas diminuiu. Se a força entre as duas diminuiu, é por quê? Porque a carga entre elas, a carga delas diminuiu. Porque você, vou adiantar um pouquinho, ó, lei de Coulomb. K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A força ela é proporcional às cargas. A força ela é proporcional às cargas. Então, se a força diminuir, é porque as cargas diminuíram. Então, a carga era positiva. Para a carga positiva diminuir, ele tem que receber elétrons. Então, elétron desceu aqui. Se o elétron desceu, é porque o elétron foi repelido lá de cima. Quem repele elétron? Elétron. Então, o cara aqui de cima era negativo. Tranquilo? Entendeu isso? Ó, vou fazer o exemplo contrário. Se esse cara fosse positivo, as folhas lá embaixo, positivas. Parecendo um bonequinho isso aqui, né? Se eu falar que as folhas abriram, é porque a carga aqui aumentou. Para a carga aumentar, na verdade, para o positivo ficar mais positivo, ele tem que perder elétron. Então, o elétron subiu. Se o elétron subiu, é porque aqui embaixo ele foi puxado aqui para cima. Para quem puxa elétron? O positivo. O positivo puxa elétron, o negativo repele o elétron. Então, a nossa resposta, isso aqui não tem nada a ver com a nossa questão, isso aqui foi só um outro exemplo, seria o exemplo contrário, caso tivesse fechado. Se você quiser, você volta aí, tem um slide aí, você volta. Então, no nosso caso, o bastão tem carga negativa, beleza? Ótimo. Então, a gente encerra a nossa parte teórica. Fica atento, a próxima matéria que você tem que ver isso, e justamente eu já introduzi ela aqui, que é a tal da lei de Coulomb, que vai ser basicamente aprender essa fórmula aqui e os possíveis exercícios que vão cair para você utilizar essa fórmula. A gente vai ter uma aula só sobre isso, provavelmente 2 aulas aí de lei de Coulomb, porque é uma matéria bem extensa e diferentemente dessa, é só uma fórmula, né? Mas é extensa porque tem vários tipos de exercícios que podem cair para você e é com conta, não vai ter jeito. Então não tem jeito, agora é com conta, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo, beleza? Então essa é a nossa aula de exercícios dessa parte inicial, a parte conceitual de forças elétricas, beleza? A gente vai voltar agora com lei de Coulomb. Abraço. Letra A, resposta.